Olá, olá, pessoal. Eu sou a professora Lu e hoje eu vou conversar com você a respeito do Marília de Dirceu. Vamos ver se eu dou fim no Marília de Dirceu? Tá empatado, né? Hoje a gente vai ler os poemas, vamos começar a ler os poemas da terceira parte do Marília de Dirceu, mas antes disso, você já sabe, né? Lá vem a dona Vinheta. Pronto, pessoal. Vamos começar aqui a leitura e a análise da terceira parte do Marília de Dirceu, tá? Antes disso, como sempre, vamos compartilhar a nossa tela, né? Deixa eu só ampliar a tela aqui, para você poder ir acompanhando aí a leitura do Marília de Dirceu. Terceira parte. Nesse vídeo, a gente vai da lira número 1 até a número 5. Combinado? Tá legal? Vou colocar meus óculos aqui, porque hoje os olhinhos não estão ajudando muito. Mas vamos lá. Terceira parte. Vamos lá? Acompanha comigo? Leitura, né? Vai lá. Então, a gente tem aí... Ixi, tem coisa errada. É lógico que eu fiz coisa errada. Ah, vocês já estão acostumados, né? Então, não vou cortar o vídeo, não vou fazer de novo, tá legal? Porque não dá, tá? Então, vamos lá, agora vai. Tá? Terceira parte da lira 1 até a lira número 5. Vamos lá. Primeira lira, ele diz assim: convidou-me. Deixa eu só tirar esse. Tem um negocinho aqui me incomodando, né? Então, pronto, eu tirei da tela. Vamos lá. Convidou-me a ver seu templo, o cego Cupido, um dia. Encheu-se de gosto o peito. Fiz deste Deus um conceito como dele não fazia. Então, o cego Cupido, a gente sabe que Cupido é cego, né? Então, o cego Cupido, o que ele fez? Ele convidou o Dirceu para visitar o templo. Tá? E ele diz que esse Deus que agora ele vai conhecer é um Deus diferente daquele que ele fazia ideia que Cupido era, né? Aqui vejo descorados os terníssimos amantes, entre as cadeias gemerem, vejo nas piras arderem as entranhas palpitantes. Então, o que acontece aqui, ó, Cupido, tá? Oi, 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 né? Para variar. Olha aqui, meninas, vamos lá. Cupido, tá aqui Cupido, tá legal? Então, o que o Cupido fez? Ele convidou o Dirceu para visitar o templo dele, né? E o Dirceu vai alterar o comportamento, como eu já falei. E olha o que ele diz: quem é que está no templo do Cupido? Pessoas amantes, descorados, quer dizer, pessoas sem cor, tá? Seriam pessoas pálidas, também, são pessoas pálidas, né? E elas estão gemendo, significa, elas estão, na verdade, sofrendo, tá? As piras estão ardendo, então você tem fogo lá, então é praticamente um inferno. Então, um lugar em que há amantes, esses amantes sofrem, então é um lugar de sofrimento, tá legal? E aí ele diz assim: a quem amas, quanto a vistas, diz Cupido, não há terra. Quem quer cingir o loureiro também vai sofrer primeiro todo o trabalho da guerra. A terra aqui, né, na ideia não de aterrar obrigatoriamente, mas aqui é na ideia de assustar, tudo bem? Então, a gente tem aqui assusto. Então, quem ama, né, não tem medo do sofrimento, tá legal? Quem ama não tem medo do sofrimento, né? E quem ama vai lutar. É uma guerra, o amor é uma guerra também, tá? Contudo, que te dilates neste sítio não convém. Deixa a estância lastimosa, vem ver a sala formosa, aonde meu sólio tenho. Então, vamos lá. Ele não quer que o Dirceu se dilate naquele lugar, tá? Então, sítio aqui, ideia de lugar. Então, não é para você ficar aqui nesse lugar. Não te dilates. Dilatar aqui é no sentido de prolongar. Não vai aparecer aí, mas é isso. Tá? Então, ó, Dirceu, não se prolongue aqui nesse lugar. Tá? Deixa esse lugar de lástimas e vem ver o quê? A sala formosa aonde o meu sólio tem. O que é um sólio? Sólio é um trono. Então, venha ver onde está o meu trono. Tá? Então, vamos mudar de lugar, né, para você ficar aí. Entro noutro grande templo. Que perspectiva tão grata!
Tudo quanto nele vejo passa além do meu desejo e o discurso me arrebata. Então, esse grande templo, que é o templo de Cupido, é um lugar positivo, porque o anterior era um lugar negativo. Tá? Aqui não, aqui é um lugar positivo. Tá? É de mármore e de jaspe, o soberbo frontispício é todo por dentro de ouro, e a um tão rico tesouro indecede o artifício. Então, como é que é esse templo? Vamos lá. Ele é todo, tá aqui, ó, de mármore e de jaspe. O que é jaspe? É uma pedrinha vermelha. Tudo bem? Ok? Mármore normalmente é branco, e aqui, então, o templo é branco e vermelho, tá? O soberbo frontispício. Frontispício é a fachada do edifício. Aqui, nesse caso, vai ser a fachada do templo. A fachada do, opa, templo. Tudo bem? Então, olha, é soberbo. É um lugar bonito. Por dentro é todo de ouro. Tá vendo a riqueza do lugar? E há um tão rico tesouro indecede o artifício. Né? Então, é um lugar realmente maravilhoso. Todo ele é cheio de riqueza. As janelas não se adornam de sedas de finas cores. Em lugar dos cortinados, estão presos, enlaçados, festões de mimosas flores. Então, eu não tenho cortinas, tá? Não tem cortinados. Mas o que eu tenho nas janelas? Eu tenho festões de mimosas flores. Ora, o que é que são festões? São grinaldas. Tudo bem? São as grinaldas. Em torno da sala augusta ardem dourados braseiros, queimam resinas, estalam e postas em fumo exalam da pancaia os gratos cheiros. Então eu tenho fogo também, eu tenho uns incensos acesos, e estão soltando fumo. Fumo aqui é fumacinha. E essa fumacinha tem um cheiro agradável, um cheiro de panchaia, né? Como ele está aqui. Panchaia é uma região árabe, uma ilha, na verdade, de onde vinham os incensos. Tudo bem? E está sentindo o aroma. Então, é um lugar bonito e perfumado. Nada a ver com aquele lugar que antes ele olhou, que era o lugar de sofrimento. Ao pé do trono, seus gênios alegres hinos entoam, dançam as graças formosas, e aqui as horas gostosas, em vez de correrem voo. Então, ao pé do trono eu tenho seus gênios. Os gênios são espíritos guardiões, tá? Então eu vou ter ao lado do trono de Cupido, né? Espíritos guardiões. Estão protegendo Cupido lá, tá? Eles entoam hinos alegres, tá? Então é um lugar de felicidade, ao contrário, de novo, repito, daquele local anterior que era de tristeza, né? É um local de felicidade, tá? Em que as pessoas dançam. As graças formosas estão dançando. Quem são as tais das graças? São as companheiras de Vênus, tá? Responsáveis principalmente pelo encanto de Vênus. E aqui, as horas gostosas. As horas, aqui tinha que estar de letra maiúscula, tá? Então, eu vou colocar de letra maiúscula, tá bom? Esse aqui é um PDF, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, é que eu não tive tempo para fazer isso. Mas eu faço assim na hora que eu estou lendo com vocês, eu tenho o texto aqui, né, no papel, então eu vou lendo no papel e aí eu vou olhando ali, aí eu vou corrigindo, né, para vocês. Devia ter corrigido antes, mas eu não tive tempo. Então, as horas aqui são, digamos assim, as companheiras das graças que a gente tem em cima, tá? Essas horas simbolizam o quê? O tempo. Tá? Agora, então, reparem, né, o que eu tenho lá. Eu tenho dança, eu tenho alegres canções, né, eu tenho riqueza, e eu tenho um lugar agradável, acompanhado por um tempo que é agradável. Tá? Em vez de correr em voo, né? Então, a ideia do tempo também passar rápido. Estão sobre o pavimento, igualmente reclinados, no colo de seus amores, os grandes reis e pastores de frescas rosas corados, né? Estão sobre o pavimento. O pavimento é a base do templo. Tudo bem? Então, lá quem eu tenho? Eu tenho grandes reis e pastores, tá? Que estão coroados, né? Então, tem essa a ideia de riqueza, né? Mais uma vez. Bom, mal a cor do restauro, me diz um moço risonho, como ainda não reparas em tantas coisas tão raras,
de que este templo componho. Então, vamos lá. Mal acordo restauro, me diz o moço risonho. Quem é esse moço risonho? É o Cupido. Ele está conversando com Cupido. Tá legal? Então, Cupido diz para ele o quê? Isso aqui é fala do Cupido, tá? Vou colocar entre aspas aqui, porque é fala do Cupido. E está perguntando para ele, como é que você ainda não reparou nas coisas raras que eu tenho, que compõem este templo, né? Sabes a história de Jove? Aqui tens o manso touro, tens o cisne decantado, a velha em que foi mudado com a grossa chuva douro. Vamos lá, a história de Júpiter, né? Ele diz: aqui tens o manso touro. O touro aqui é um mito da Europa, né? Aqui, Júpiter, Zeus também, acaba possuindo, metamorfoseado em touro, tá? Depois ele fala que tens o cisne, é um mito de Leda, né, que foi possuída por Júpiter e foi metamorfoseado também em cisne. São as metamorfoses da mitologia pagã, tá? E aí ele coloca para gente, logo a seguir, ele coloca assim, tens o cisne, né? Opa, aqui, ó, né? Então aqui o cisne, tudo bem? Aqui o touro, legal? A velha em que foi mudado com a grossa chuva douro. Então, tudo é realmente de grande riqueza e para impressionar. Aplica, Dirceu, agora os olhos para esta parte. Aqui tens o verde louro, que ainda estima o pastor louro e a rede quem laça a Marte. Então, Dirceu, aplica os olhos, Dirceu, aplica os olhos para esta parte. Então, olha esse outro lado aqui. O que eu tenho desse outro lado? Eu tenho desse outro lado o verde louro. Aqui tens a lira de ouro, né? Ou o verde louro, né? Se for verde louro, você sabe, lembra que Apolo, né? Ele andava sempre com uma coroa de louros na cabeça, né? Que ainda estima o pastor louro. O pastor louro é o mito de Daphne, que se transformou em loureiro para fugir das investidas de Apolo, né? E aí Apolo anda com o louro na cabeça depois, tá? E a rede que enlaça a Marte. Aqui é uma alusão à rede com que Vulcano prendeu Vênus, e o amante, o seu amante Marte, né, no momento, né? E é toda referência aqui ao adultério, digamos assim, de Vênus, tá? Vês estas duas espadas, e tem coisa errada, óbvio que tem. Vês este arco, destramente, né, de branco marfim ornado, a casta deusa servia e o perdeu quando dormia do gentil pastor ao lado, né? Então vamos lá, vês este arco destramente e com destreza. Aqui seria mais com ideia de agilidade. Tá? Então tem um arco ágil, tá? De branco marfim ornado, ó, marfim de novo, ideia de riqueza. A casta deusa servia. Quem é essa casta deusa a quem o arco servia? É Diana, tudo bem? E perdeu quando dormia do gentil pastor ao lado. O gentil pastor ao lado de, de Diana, no caso, seria o Endimião. Tudo bem? Esses detalhes, assim, muito mitológicos, é muito difícil cair numa prova. Não sei que eu tenho um texto explicando essa passagem mitológica ou coisa do tipo. Mas não se preocupa muito com esses nomes todos, não, tá? Vês esta lira? Com ela tira Orfeu ao bem-querido dos infernos aonde estava. Vês este farol? Guiava ao meu nadador de Abido. Orfeu, ele vai buscar o seu bem-querido. Quem é o bem-querido de Orfeu? Eurídice. Tudo bem? Dos infernos onde estava. Orfeu foi buscar Eurídice, só que assim, ele tinha uma obrigação. Quando ele estivesse saindo com Eurídice, ele não poderia olhar para trás. Aí ele olhou, tá? Então, tirar Eurídice dos infernos. O bem-querido é Eurídice, ele vai buscar Eurídice nos infernos, tá? Vez o farol guiava ao meu nadador de Abido. Abido é Ero, que era apaixonado por Leandro, é outra passagem mitológica, né? Abido ou Abade, tá? Abade não, Haddad, tá? Depois ele coloca assim: vês estas duas espadas, ainda de sangue cheias, a Tisbe e a Dido mataram, e os fortes pulsos ornaram de Píramo e mais de Enéas. Mais mitos aqui, tá? Então vamos lá. Vês essas duas espadas? Então, eu tenho duas espadas cheias de sangue,
tá? Mataram quem? Tisbe. É aqui que você tem o mito de Píramo e Tisbe, tá? Ou, como o pessoal costuma conhecer, o mito da Amora. Tudo bem? Tisbe e Píramo foram fugir, e aí Tisbe chegou antes no local da fuga, de repente surgiu uma leoa com a boca cheia de sangue, e Tisbe ficou com medo e saiu correndo. E quando ela sai correndo, ela deixa cair a echarpe dela, a leoa pega a echarpe e começa a estraçalhar. Nisso chega Píramo, e ele fica achando que a leoa tinha comido Tisbe, e ele se sente culpado, ele pega a espada e se mata. Tá legal? E depois Tisbe também se mata, tá? A Tisbe e a Dido mataram. Então, Tisbe morre, Píramo morre, não é? Dido, aqui, era apaixonado por Enéas. Então, aqui são ó, os pares amorosos aqui, são assim, ó, Tisbe e Píramo, Dido e Enéas. Tudo bem? E aí, o que acontece? Dido acaba se suicidando. Tudo bem? Dido acaba se suicidando, tá? Então, são as espadas que levam esses quatro, na verdade, à morte. Bom, é isso mesmo, né? Já falei do Enéas, deixa eu voltar só um minutinho, né? Já coloquei lá de Enéas. Sabe que Enéas abandona a amante Dido, né? Que acaba se matando com a espada dele. Então, a ideia da morte o tempo todo, tá? Bom, vamos continuar. Sabes que quem vai no navio, que nesse mar se levanta, é Teseu. Vês, esse pomo é de Sídipe, assim como são aqueles de Atlanta, né? Então, vamos lá, mais mitologia aqui. Teseu, aqui, Cípide, aqui também, né? Aconso era apaixonado por Cípide, né? Que está exatamente aqui, e ele escreve um juramento que, quando foi lido por ela, obrigou a Cípide a se casar com Aconso, tá? Teseu, que está na parte aqui de cima, né, já é o seguinte, uma viagem de Creta e Atenas, Teseu e Ariadne, né, pararam numa ilha, a ilha de Nexo, tá? E quando a Ariadne acordou, ela viu o navio de Teseu já longe, tá bom? Então, na verdade, são histórias da mitologia pagã que incidem em sofrimentos, amores sofridos, tá? E ele diz assim: vê agora estes retratos que destros pincéis fizeram. Ah, que pinturas divinas! Todos são das heroínas que mais vitórias nos deram. Então, ela está mostrando um retrato bonito. Bom, repara nesse semblante. Olha, nesse semblante, esse semblante está onde? Qual é esse lugar? É o que ele falou antes, no retrato. Então, aqui ele vai avaliar o retrato. Então, repara, no retrato eu tenho o semblante. Então, lá, repara nesse semblante, é o semblante de Helena. Lá se avista a grega armada. E aqui, de Troia abrasada, se mostra a funesta cena. Tá? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho o semblante de Helena. Mas, mitologia, Helena de Troia. Tá? Tanto que ele cita Troia aqui logo depois. Tudo bem? Helena foi raptada por Paris, né? E isso vai causar a guerra de Troia. Então, vai causar essa cena funesta. Bom, vês esta outra formosura? É a bela Deidamia. Lá tens Aquiles ao lado de uma saia disfarçado como ela vivia. Então, eu tenho outra imagem, possivelmente nesse retrato. Além de Helena de Troia, eu tenho Deidamia, que era apaixonada por Aquiles, está aqui, ó, o movimento dela, né, com Aquiles, fazer um coraçãozinho aqui, né, apaixonada por Aquiles. Lá tem Aquiles. Aquiles ele esteve na corte do pai de Deidamia, né, vestido de mulher, né? Por isso que ele coloca aqui, ó, de saia disfarçada. Então, ele se veste de mulher para se disfarçar e poder entrar na corte do pai de Deidamia. Tudo bem? E aí, vamos continuar. Cleópatra é quem se segue. Ali tens lançado a linha Marco Antônio Sossegado,
ao tempo em que Augusto, irado, com a armada nau caminha. Então, mais uma imagem que eu tenho naquele retrato. Agora é Cleópatra, tá? Então, a Cleópatra, o amado aqui que está logo embaixo, Marco Antônio, tá? Ao tempo em que Augusto, irado, com a armada mão caminha, né? Augusto é o primeiro imperador de Roma, tá bom? Então, mais mitologia, tá? Aqui, Hérmia se figura, vê um sábio dos maiores, qual infame delinquente ir desterrado somente por contar os seus louvores. Então, aqui você tem Hérmia, tá? Então, aqui nós temos, aqui a gente tem Hérmia, mas, ó, se figura. Então, ele continua descrevendo as imagens que estão no retrato, tudo bem? Hérmia se figura, vê um sábio dos maiores, muito bem. Quem é esse sábio dos maiores aqui? É simplesmente Aristóteles. Tá? E o que tem a ver Aristóteles com Hérmia? Ele era amigo de Hérmia, muito amigo, tá? E aí ele acabou sendo enganado. Tá? Qual infame delinquente ir desterrado somente por cantar os seus amores, né? Então, a gente tem aqui a perspectiva, de novo, do sofrimento amoroso. São figuras que sofrem por amor, né? Este é Ônfale, o retrato. Aqui tens, quem o diria, ao grande Hércules sentado, com as mais damas do estrado, onde em seu obsequio fia. Ônfale, rainha, deixa eu marcar aqui para vocês. Ônfale, rainha, tá? Da Lídia, tá? Depois ele fala em quem mais? Hércules, é o grande Hércules sentado. Hércules foi vendido, né, a Ônfale como escravo, tá? Depois ele fala com mais damas de estrado, onde o seu obséquio se fia, né? Então, assim, Hércules era apaixonado por Ônfale, se entregou a ela, acabou sendo vendido como escravo, tá bom? É, sabe que o Hércules também realizava as tarefas femininas vestido de mulher, né? Mas isso é uma parte. Ainda agora, esta outra parte, conheces, Dirceu, aquela? Onde vais? Lhe digo. Explica, que beleza que nos fica sem fazeres caso dela. Então, Dirceu, olha para outra parte. Você conhece aquela lá? Aquela outra mulher. Tudo bem? Onde vais? Lhe digo. Explica, que beleza que nos fica sem fazeres caso dela. Então, onde vais? Tudo bem? Então, explica qual é a beleza que nos fica dela e você não faz caso dessa beleza. Olha só que linda essa mulher. É aquela mulher. Então, onde você vai? Vamos aqui admirar a beleza dessa mulher também. Ergo o rosto, ponho a vista na imagem não explicada. Ó, quanto é digna de apreço. Mal exclamo assim, conheço ser a minha doce amada. E quem é a doce amada dele? Todo mundo já sabe que é a... Opa! Mar... Mar... Marília! Marília. Tudo bem? Ok? É a Marília. O coração pelos olhos, em terno pranto saía, e o meu peito saltava, disfarçando amor, olhava para mim a furto e ria. Então, ó, o Cupido está olhando para ele e está rindo da desgraça dele, porque o coração pelos olhos saía em pranto, ele está chorando, tá? Quando ele vê a imagem de Marília, ele chora, e Cupido está dando risada na cara dele. Tá? Depois de passado o tempo, a mim se chega e me abala, desperto de tanto assombro. Ele bate no meu ombro e assim afável me fala. Então, passou um tempinho, a mim se chega quem? Cupido. Tudo bem? E aí, o que o Cupido vai falar para o Dirceu? Está aqui embaixo, ó, entre aspas. Tudo bem? Sim, caro Dirceu, é esta divina formosura que te destina, Cupido. Aqui tens o laço urdido da tua imortal ventura. Urdido é tecido, na verdade, entrelaçado, né? Melhor dizendo, como uma teia. Então, é assim, o Dirceu, ele está preso a essa teia, tá? Então, entrelaçado como se fosse uma teia, tá? Entrelaçado no quê? Preso no quê? Na imortal ventura, que é o amor que ele tem por Marília, tá? O numen, Dirceu, o numen que aos trabalhos de um humano desta sorte felicita, não é, como se acredita, não é um numen tirano. O que é numen? Tá?
Numen ou nume. Eu prefiro numen, tá bom? Quem é numen é o espírito que acompanha o ser humano para proteger o ser humano, tá? Seria numen. Então, o numen Dirceu, o numen que aos trabalhos de um humano desta sorte felicita. Então, ele está protegendo o ser humano, tá? Não é um numen tirano. Pelo contrário, ele protege. Olha, se a cega fortuna de tudo quanto que se cria, ou nos mares ou na terra, em o seu tesouro encerra outro bem de mais-valia. Então, a cega fortuna, vamos lá, de novo, mitologia, tem um monte de mitologia. Então, olha se a cega fortuna de tudo quanto se cria em seus tesouros encerra outro bem de mais-valia. Encerra, né? Aqui no sentido de contém. Então, vê se a fortuna tem um outro bem mais valioso do que Marília, tá bom? Lisas faces cor-de-rosa, brancos dentes, olhos belos, grossos beiços encarnados, pescoço de peitos nevados, negros e finos cabelos. Quem é a descrição aqui que eu tenho? É a descrição da Marília. Né, a mesa não quer deixar eu escrever Marília. Vamos lá. Vai. Vamos lá, sai, dona Marília. Você vai ficar irritada com isso aqui. Bom, é a Marília. Vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui, ó. Resolvido o problema. Tá? Então, ela tem o rostinho cor-de-rosa, os dentes são brancos, os beiços são os lábios, né? São vermelhos, encarnado. Aqui é vermelho. Tudo bem? Então, os beiços são vermelhos. Ok? E aqui, nesse caso, ela tem negros e finos cabelos. Tá? Não vale mais que cingires com o braço do sangue imundo na cabeça verde louro, do que teres montes de ouro, do que dares leis ao mundo. Então, ó, a Marília não vale mais do que você cingir, cercar. Então, a Marília não vale mais do que você se cercar de um sangue imundo, quer dizer, entrar numa luta sangrenta, ou ter uma glória, e aí colocar a coroinha de louros. Né? Não vale mais a Marília do que você ter montes de ouro. Né? Não vale mais a Marília do que as leis que você dá ao mundo. Você não pode esquecer que o Tomás Antônio Gonzaga era advogado, era bacharel. Então, olha só, né? As lisas faces cor-de-rosa, os brancos dentes, os olhos belos da Marília, não valem mais do que tudo isso? É que é para o Dirceu pensar que realmente valem mais, né? Ah, ensina. Sim, ensina. Ao vil mortal atrevido e ao peito que adora terno, que tem para um inferno, para outro um céu o cupido. Né? Então, ensina, assim ensina ao vil moral atrevido e ao peito que adorna terno, que tem para um o inferno e para outro um céu. E para que aqui eu tenho um zeugma. Tá? O que é um zeugma? Eu estou omitindo o verbo que já apareceu antes. Tá? Tá aqui, ó. Então, tem para um inferno e tem para o outro um céu. Omissão de um termo que já apareceu antes é uma figura de linguagem que a gente chama de zeugma. Tá bom? Ao resto, amor me convida, eu chorando a mão lhe beijo. E lhe digo, amor, perdoa, não seguir-te, pois não vou haver mais o meu desejo. Então, ó, o amor está convidando, vem comigo. E ele chora e beija a mão do amor e diz para ele, olha, me perdoa, eu não vou te seguir, tá? Porque não vou haver mais o meu desejo. Né? Então, ele está já desencantado. Vamos lembrar que ele foi preso, então eu acho que ele não tem mais a Maria perto dele, tá bom? Item número 2. Em vão do amado filho que foge, Vênus quer hoje notícias ter. Tá? Lembra que o Dirceu acabou de falar, eu não estou indo embora. Né? Sagaz e astuto, ele se esconde em parte aonde ninguém o vê. Então, você tem um fugitivo, né? E Vênus quer notícias desse fugitivo. Só que esse fugitivo é sagaz, é astuto, é esperto. Então, ele não se deixa pegar. Ele se esconde bem. Dos sinais dados, bem se conhece que ele aborrece a mãe que tem. Se os seus defeitos ela publica, a razão lhe fica de se ofender. Então, ele está aborrecendo Vênus.
tá bom? Ok? Tá ofendendo e aborrecendo Vênus. Foge o menino e, disfarçado, vive abrigado numa cruel. Né? Então, tá, é o fugitivo. Com 1000 carícias, a ímpia o trata, nem o desata do peito seu. Né? Então, ela não o solta, ela não o libera. Na verdade, ela não deixa de amar. Se a semelhança sempre amor gera, deve uma fera outra acolher. Ah, se o teu nome, Marília, calo, que de ti falo, bem podes crer. Então, assim, olha, Marília, que eu esqueci de virar. Marília, mesmo que eu não esteja falando o seu nome, tá? Acredite, podes crer, né? Acredite que eu falo de você. Tá? Então, você pode não ouvir o seu nome, mas eu continuo falando de você. Tá bom? Eu me calo, mas eu estou falando de você. É um paradoxo, né? Lira 3. Essa lira 3 é uma retomada de uma outra lira que a gente já viu. Vamos lá. Tu não verás, Marília, sem cativos tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Marília, você não verá cativos, né? Você não verá escravizados, fazendo o quê? Tirando o cascalho. Vamos lembrar o que que é isso? Mineração. Tudo bem? Ó, ou dos cercos dos rios caudalosos, minada a serra. Então, Marília, não haverá escravizados trabalhando na mineração. Tu, Marília, não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granitos de ouro no fundo da bateia. Então, Marília, você também não vai ver um escravizado pegando areia e sacudindo areia na bateia para achar o ouro. Então, você não vai ver, seja nessa primeira estrofe da terceira lira ou na segunda, você não vai ver o garimpo. Tudo bem? Marília, não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras enganovas, servir de adubo à terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Marília, você não vai ver a derrubada da vegetação, tá? A derrubada das árvores. Agora, por que eu tenho que derrubar essas árvores? Para a exploração. Então, ele está dizendo o tempo inteiro aqui, né? Aqui no caso, exploração agrícola, né? Óbvio. Ok? Então, ele está dizendo o tempo inteiro, Marília, você não vai ver a extração do ouro por meio de mão de obra escravizada, você não vai ver a natureza sendo estragada para que se plante alguma coisa nela. Marília, não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Então, você não vai ver o trabalho na lavoura, tá? Agora aqui, na lavoura de fumo e de cana. Você não vai ver isso, Marília, tá? Enquanto revolver, aliás, perdão, verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos, vermear, folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Por quê, pessoal? Ó, pleito, aqui depois eu tenho consultos, porque lembrem-se, o Tomás Olho Gonzaga é advogado. Então, Marília, você não vai me ver explorando a mão de obra, seja na extração do ouro, seja na exploração agrícola, seja no trabalho na lavoura de fumo de cana. Eu não vou trabalhar com isso. O que você vai ver? Você vai me ver lendo os processos. Eu vou estar revolvendo os processos. Enquanto tu, Marília, me farás gostosa companhia, lendo os fatos da sábia mestra história e os cantos da poesia. Então, Marília, que vida você vai ter ao meu lado? É simples. Se você casar comigo, você não vai ter uma vida junto da exploração do ouro. Você não vai ter uma vida junto da exploração agrícola. Você não vai ter uma vida vendo pessoas ali trabalhando na lavoura, né? Ou então trabalhando com o fumo, ou trabalhando com a cana. Não. Se você se casar comigo, você vai estar me vendo trabalhando com os processos e ainda por cima, você vai estar lendo os livros.
Você vai estar lendo histórias, você vai estar lendo livros de história, você vai estar lendo poesias. É essa vida que eu te ofereço, tá? Lerás em voz alta a imagem bela. Eu vendo que lhe dás o justo apreço. Gostoso tornarei a ler de novo o cansado processo. Tá? Então, assim, enquanto ela está lendo em voz alta, né? E eu, Dirceu, né? Estou percebendo que você está dando o justo apreço ao que você está lendo, né? Eu vou continuar lendo os meus processos. O que está dizendo aqui é o seguinte: a Marília vai ter uma vida intelectual ao lado dele, né? E, ó, gostoso, eu tornarei a ler os meus processos. Por que gostoso? Porque ele estará na companhia de Marília. Tá? Então, é essa a vida que eu te ofereço, Marília. Tá? Se encontrares louvada uma beleza, Marília, não lhes inveja a aventura, que tens quem leve à mais remota idade a tua formosura. Então, olha, se encontrares louvada em poesia, por que encontrares em poesia? Porque ela vai ler livros de poesia. Então, se você estiver lendo uma poesia, e nessa poesia estiver sendo louvada uma beleza, Marília não fica com inveja dessa louvação da beleza de outra mulher. Sabe por quê? Porque essa outra mulher não tem a tua formosura. Quer dizer, a beleza de Marília é muito maior. E mais ainda, eu vou louvar a sua beleza, Marília. A beleza de Marília será imortalizada na poesia de Tomás Antônio Gonzaga. Isso mesmo, né? Se a gente pensar que a gente está lendo, né, versos que foram escritos no século XVIII, nós estamos no século XXI, Marília está sendo exaltada por 3 séculos, 4 séculos, 20 séculos, ela vai ser sempre exaltada, por causa da poesia do Dirceu. Tudo bem? E aí a gente vai agora para a lira número 4. Amor pouco acaso, perdão, amor por acaso, a um pouso chegava, aonde acolhida a morte se achava. Então o amor chegou num lugar, e ali, quem estava nesse lugar? A morte. Risonhos e alegres os braços se deram e as armas unidas num sítio puseram. Então, a morte e o amor, né, deram risinhos, se abraçaram, tá? E penderam as armas. Bom, de empresas tamanhas, cansados já vinham, e em larga conversa a noite entretinham. Então, o amor e a morte vão ficar conversando a noite inteira, eles estão cansados, porque já vieram trabalhando, né? Então, são cansados. Uma conta que há pouco a seta aguçada em uma beleza deixar empregada. A seta aguçada é a seta de quem? Do amor. Certo? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Papá. Ah, é a seta de Cupido. Tá? Então, aqui ele está falando de quem? Aqui ele está falando de Cupido. Tá? Porque na próxima, olha de quem ele fala. Diz outro que as flechas travaram no peito de um grande que teve o mundo sujeito. Então, alguém, né? Que ele foi alvejado pelas flechas do amor. Enquanto das forças cada um presumia, seus membros já laços o sono rendia. Laços, aqui com 2 S's, no sentido de esgotado. Tá? Então, os membros esgotados são os membros cansados. E estão se rendendo ao sono. Esse sono de quem? Da morte. Lembrar que é o amor e a morte que estão ali. E eles estão ouvindo do trabalho, né? Dormindo tranquilos a noite passaram, e ainda antes da aurora, com ânsia acordaram. Então, ó, isso aqui não existe mais, tá? Trema, não, tá bom? Então, tira esse trema daqui, não existe mais. Então, os dois vão dormir, vão passar a noite, tá? E eles acordam antes do amanhecer. Aí vem uma fala aqui, tá? Ó, eu tenho travessão, isso aqui é uma fala. É tempo que o leito deixemos, ó morte. Acaba aqui. Amor já erguido falou dessa sorte. Então, assim, ô morte, acorda aí, vamos levantar, né? É tempo, aqui é a resposta da morte, então aqui também é uma fala, tá? É tempo em resposta à morte, repete, que a nossa fadiga dormir não compete. Então, tá na hora da gente levantar. As armas colhamos, voltemos ao giro. Cada um a seu gosto empregue o seu tiro.
Então, nós vamos pegar as armas. As armas de quem? De Cupido e as armas da morte. E cada um empregue as suas armas do seu jeito. Dê o tiro como achar melhor, tá? Vão ainda com os olhos em sono turbados ao sítio em que os ferros estão pendurados. Os olhos turbados de sono no sentido de que os olhos ainda estão perturbados de sono. Então, assim, eles acordaram ou não acordaram tanto. Tudo bem? E aí o amor, vamos lá, amor para as setas da morte se inclina. De amor logo a morte com as flechas atina. Atina, acerta. Tá? Atinar é acertar. Tudo bem? E aí, vamos lá, terminar a história. Ó golpes tiranos, ó mãos homicidas, são tiros da morte de amor às feridas. Isso é muito bonito. São tiros da morte de amor às feridas. Lógico que ele está falando aí da luta do amor e da morte. Mas o que está colocando aqui para a gente é muito mais amplo, né? Porque cada tiro, cada momento, cada ferida que a gente tem por causa do amor, nos leva à morte, né? De um sonho que Pinto Marília conhece, se amor ou se morte, esta alma padece. Então, tanto o amor faz sofrer, quanto a morte. Então, a Marília conhece, né? Esta alma, alma de quem? Do Dirceu. Esta alma padece, né? Sofre por causa do amor e por causa da morte. Ele é vítima dos dois. Tudo bem? Lembrar, por que ele sofre? Vamos lá. Por que ele sofre do amor? Porque o Dirceu está longe da Marília. Tudo bem? E por que ele sofre da morte? Porque ele está preso e ele pode ser condenado à morte. Tá? Ele não foi. O Tomás Antônio Gonzaga foi deportado para a África. Tá? Os dois que morreram da Conjuração Mineira foram o Tiradentes e o Cláudio Manuel da Costa. Tá bom? E aí vamos para a última lira de hoje, a lira número 5. Tá bom? Eu não sou minha Nise pegureiro, que viva de guardar ali o gado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que veste as pardas lãs do seu cordeiro, graças a Nise bela, graças à minha estrela. Na primeira parte do Marília de Dirceu, a primeira lira do Marília de Dirceu, se você não assistiu, pega lá o vídeo da primeira parte do Marília de Dirceu, a primeira lira, né? Ele diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado, de tosco trato, expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, frutas, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, eu li agora para você a primeira lira do Maria Dirceu. Olha como é muito parecido. Eu não sou minha Nise, mudou. Nise, na verdade, é a musa inspiradora do Cláudio Moreira da Costa, né? Mas aqui, eu não sou minha Nise pegureiro, tá? O que é um pegureiro? Um pastor. Cuidado, que dá para fazer uma questão comparando essas duas liras. A lira 1 da primeira parte e a lira 5 da terceira parte. Elas são muito parecidas. Então, ó, Marília, lá no começo do livro. Eu não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado. Aqui, a mesma coisa. Onise, eu não sou um pastor que viva de guardar ali o gado. O que é guardar ali o gado? Tomar conta do gado de outra pessoa. Significa, eu não sou um empregado de alguém. Tá? Nem sou o pastor grosseiro, tá? Dos frios gelos e do sol queimado. Quer dizer, eu não sou um pastor grosseiro, também, que veste as pardas lãs do seu cordeiro. Eu não me visto. Olha a diferença. Eu não me visto com lãs do cordeirinho. Também, quem se veste com as lãs do cordeirinho é esse pastor grosseiro. Tá? Lá na lira número 1, ele fala o seguinte: tem o próprio casal, o casal é uma propriedade rural, e moro nele. Tem o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Então, eu tiro a comida do que eu planto. Das brancas ovelhinhas, tiro leite, mais as finas lãs que me visto. Então, na primeira parte, o Dirceu tira a lã das ovelhinhas para se vestir. Aqui, não. Graças, Onise Bela, graças a minha estrela. Lá no começo é graças, Marília Bela,
graças à minha estrela. Tá? Essas duas estrofes são muito semelhantes, tá? Mas são diferentes, tá bom? Acresço não igualo no tesouro, mas deu-me a sorte com que honrado viva. Não cinjo coroa douro, mas povos mando, e na testa altiva verdeja a coroa do sagrado louro. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Né? Acresce não igualo no tesouro. Eu não tenho uma grande fortuna, tá? Eu não sou um milionário como Acresce. Mas eu tive a sorte, tá? A fortuna, tá bom? Deu-me a sorte, deu-me a fortuna, né? É a fortuna na mitologia romana, né? Mas deu-me a sorte com que honrado viva. E assim, eu não sou rico, mas eu tenho dinheiro suficiente para viver, tá? Não cinjo coroa douro, mas eu não sou rei. Tá? Então aqui, ó, eu não sou rico, eu não sou realeza, tá? Mas povos mando, lembra que ele é um advogado, e na testa altiva verdeja a coroa do sagrado louro. Tudo bem? Dirceu, aqui nesse caso, além de ser um advogado, é a ideia de ele ser um grande pastor. Mas mais do que um pastor de gado, ele é um pastor divino. Tanto que ele tem a coroa de louros. Graças a Anísio Bela, graças à minha estrela. Maldito seja aquele que só trata de contar escondido a vil riqueza, que cego se arrebata em buscar-nos a voz a vã nobreza, com que ao mais com que aos mais homens seus iguais abata. Graças a Anísio Bela, graças a minha estrela. Ó, isso aqui que ele repete o tempo inteiro, graças a Anísio Bela, como na primeira parte lá era graças Marília Bela, né? Isso aqui é o que a gente chama de refrão. Agora, o que ele diz? Maldito aquele que só trata de contar escondido a vil riqueza, né? Aquele que é mesquinho. Sabe, tio Patinhas? Sabe, que fica lá contando dinheiro na caixa forte? Tá? Então, esse aqui é um maldito que vive só contando dinheiro, tá? E que, na verdade, não tem a própria vida. Então, ele despreza aqui, nesse caso, as pessoas que buscam na riqueza e na nobreza, porque ele colocou antes para a gente, né? O tesouro de Cresso, a coroa de ouro. Então, o que ele faz aqui? Ele despreza, né, quem busca na riqueza, na nobreza, algum tipo de artimanha para poder humilhar as outras pessoas que são iguais a ele, seus iguais. É o seguinte, pessoal. Eu até conversando recentemente com uma pessoa, existem algumas pessoas que têm um rei na barriga e elas, além de se acharem muito poderosas, muito importantes, superiores aos outros, porque eu tenho um carro importado e você não tem, porque eu tenho dinheiro e você não tem. E essa pessoa que te humilha é tão gente quanto você de carne e osso. Entendeu? Sabe qual é o futuro dessa pessoa que vive te humilhando aí, porque se acha poderosa? É o mesmo de todo mundo. Um dia vai morrer e vai virar pó. É o mesmo. Tudo bem? Então, não tem por que você ficar. Maldito seja esse que fica só contando as suas riquezas e humilhando as outras pessoas. É um maldito mesmo. Tá? As fortunas que em torno de mim vejo, por falsos bens que enganam, não reputo. Mas antes mais desejo. Não para me voltar soberbo em bruto, por ver-me grande quando a mão te beijo. Então, ó, eu até gostaria de ter uma fortuninha ou outra, mas não para ser soberbo. Não, tá? Eu não vou não para me voltar soberbo em bruto, porque esse cara que tem muito dinheiro é um brutamontes. Não, não, né? Porque para mim basta beijar a sua mão. Tá? Pela ninfa que jaz, vertida em louro. Quem é essa ninfa que está morta, vertida em louro? É Daphne. Tá bom? O grande deus Apolo não delira? Jove, mudado em touro, e já mudado em velha, não suspira? Seguir aos deuses nunca foi desdouro, graças a Mise, bela, graças a mim, estrela. O que é desdouro? É desonra. Tudo bem? Ok? Então, não é uma desonra,
né? Você seguir aos deuses que sofreram por amor, não é uma desonra. E aí, para completar essa quinta lira, pretendam Anibais, né, honrar a história e cinjam com a mão de sangue cheia os louros da vitória. Eu revolvo os teus dons na minha ideia. Só dons que vêm do céu são minha glória. Graças a Isabela, graças à minha estrela. Pretendam Anibais honrar a história. Bom, o que são esses Anibais que a gente tem aqui, né? Remete a Aníbal. E quem é Aníbal, né? Foi o general, ele era um general estrategista, tá bom? E foi um general estrategista de Cartago, né? Deixa eu colocar aqui de Cartago para vocês, tá? De Cartago. Bom, viveu lá em 247 a.C., até cento e pouco, 180 antes de Cristo, né? Então ele foi um estrategista, né? Então vamos honrar a história, cingindo a mão cheia de sangue, ganhando os louros da vitória, como Aníbal, né? Também fez. Só uma observação. Ideia não tem mais acento, tá bom? Eu revolvo os teus dons na minha ideia. Então, enquanto tem gente que fica, sabe, revolvendo os grandes feitos da história, eu revolvo, né, minha ideia, né, aos teus dons. Tudo bem? E desse modo, a gente está encerrando a lira, da lira número 1 até a lira número 5, não é? Da terceira parte do Marília de Dirceu. O próximo vídeo eu encerro as liras e depois a gente vai ter os sonetos, tá? Servido. A gente tem alguns sonetos, quantos sonetos são? Não me lembro quantos são. Vou ver aqui para vocês. Depois eu vou ter mais 16 sonetos, uma ode, duas odes, tá? E sonetos eu vou depois gravar de modo a analisar 3 ou 4 sonetos. Acho que mais 2 vídeos eu consigo encerrar o Marília de Dirceu com vocês. Tudo bem? Guardar aqui, né, a minha edição em papel. Existem edições muito boas, essa aqui não é lá, essas coisas, mas só quebrando um galho. Tá bom? Eu espero que você tenha aproveitado, tá? A gente se encontra em breve. Um beijo. Tchau.